Olá, pessoal! Então a gente vai dar continuidade falando da distribuição. Então, como que funciona a parte de distribuição? A distribuição é quando o fármaco ganha corrente sanguínea e aí ela tem uma biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É a quantidade de fármaco que fica disponível na corrente sanguínea, certo? Então, um fármaco, uma dipirona de 500 mg, ela tem que ficar disponível na corrente sanguínea 500 mg dessa dipirona, tá? Vários fatores podem alterar a biodisponibilidade de um fármaco, como, por exemplo, se a pessoa tem problema no intestino, né? Tirou uma parte do intestino, então vai ser absorvido menos, né, medicamento. Se a pessoa tem problema no fígado, esse medicamento também vai ser absorvido menos e assim por diante, tá? Então, vários fatores podem influenciar na biodisponibilidade do fármaco na corrente sanguínea, certo? E aí a gente tem um teste chamado de bioequivalência. O teste de bioequivalência, ele confere, né, ele ajuda a pessoa a entender, os pesquisadores, se naquele determinado fármaco tem aquela quantidade de medicamento. Então, antigamente, vamos colocar aí não tão longe, tá, pessoal? Há uns 4 anos atrás, nem todo medicamento tinha teste de bioequivalência. Os únicos fármacos que possuíam teste de bioequivalência era o fármaco ético, tá? Medicamento ético e medicamento genérico. Os medicamentos similares não possuíam teste de bioequivalência. Por quê? Para ser classificado como medicamento genérico, ele tem que garantir que ele tem a mesma quantidade do que o medicamento ético, tanto a sua forma farmacêutica, via de administração e a quantidade de fármaco. Um similar, ele não precisava passar por esse teste de bioequivalência. Então, às vezes a população estava tomando, vamos colocar aí uma dipirona de 500 mg, achando que estava tomando uma dipirona de 500 mg, e não, às vezes tinha menos fármaco ali, tinha 200, 300 mg que chegava na corrente sanguínea, né, que ficava biodisponível. Então, o teste de bioequivalência, de 4 anos para cá, se tornou um método que tem que ser feito obrigatoriamente, tem que ser feito em todos os fármacos, sendo ele genérico, sendo ele referência, sendo ele similar. Hoje, todos os fármacos que a gente tem na saúde, ele tem que ter esse teste de bioequivalência. E isso é muito importante, porque garante que naquele fármaco tem aquela quantidade de medicamento. Então, a gente tem uma diferença entre biodisponibilidade e bioequivalência. Biodisponibilidade, quantidade de fármaco disponível na corrente sanguínea. Bioequivalência é um teste, né, que a gente faz para garantir que dentro daquele fármaco, né, dentro daquele medicamento, tem aquele quantidade de princípio ativo. Porque dentro de um fármaco não possui apenas o princípio ativo. A gente tem vários recipientes, que a gente vai estudar mais pra frente, que formam este fármaco, tá? Então, dentro do fármaco eu tenho, por exemplo, de um comprimido, amido, ou eu tenho a lactose, né, em pó, além de umectantes e outros recipientes que formam aquele comprimido. Só que no teste de equivalência, eu garanto que aquela miligrama que vem na caixinha tem dentro daquele comprimido, daquela cápsula, daquele xarope, enfim, dentro daquele fármaco, tá? Então, a absorção, vou falar novamente, é a passagem de onde o fármaco tá para a corrente sanguínea. Quando ele faz essa passagem para a corrente sanguínea, ele tem que ser distribuído, né? Como que ele é distribuído para a corrente sanguínea, né? Como que ele vai ser distribuído? A gente tem 2 tipos de fármacos. A gente tem fármacos específicos e fármacos não específicos, tá? O que é um fármaco específico? O fármaco específico, ele é feito para aquele determinada patologia, ele vai agir somente naquela célula que está doente, tá? Então, ele vai lá, ele vai agir somente naquela célula. E a gente tem fármacos inespecíficos. Fármacos inespecíficos, ele entra em todas as células, tá? Vamos lá, a insulina, ela é um fármaco específico, tá? Ela se gruda na parede das células, fazendo com que a insulina entre dentro das células. Ou seja, ela é um fármaco específico. Já, por exemplo, a amoxicilina mata tanto bactérias boas quanto bactérias ruins. Ou seja, ela é não específica, né? A quimioterapia é um fármaco, né? São vários fármacos inespecíficos, ou seja, dá várias reações adversas, porque ela mata tanto a célula cancerígena quanto outras células. Por isso que a gente tem muita reação. O cabelo cai, a pessoa fica com a imunidade baixa, porque tem várias outras reações. Então, quando a gente fala de fármacos inespecíficos, quer dizer que esse fármaco, né, que esse fármaco inespecífico possui
possui mais reações adversas do que um fármaco específico. Porque o fármaco específico, ele faz o que a gente chama de chave e fechadura. Então, ele vai num determinado local, vai ter ação dele e vai ser excretado. E não vai ter reação adversa. Já um fármaco inespecífico, ele vai entrando em todas as células que ele vai achando, até ele achar uma célula que tem a patologia. Então, esse fármaco, ele é muito mais propício a ter uma reação adversa do que outros fármacos. Hoje, a maioria dos fármacos que nós temos são fármacos inespecíficos, tá, pessoal? Então, a maioria tem vários tipos de reações, tá? Então, a maioria hoje são inespecíficos. Então, o fármaco caiu lá na minha corrente sanguínea, através da absorção, ele vai passar para a fase de distribuição, né? Nessa fase que ele está na corrente sanguínea, ele vai entrando, adentrando, né, quando ele é inespecífico, dentro das células, né? Como que ele vai adentrar? Por difusão passiva, tá? Então, lembrando que toda célula tem uma parede, uma camada bicamada lipídica, né? Ela é gordurosa. Dentro da célula é aquoso. E quem determina quem entra e quem sai da nossa célula é a parede celular, né? A parede dessa célula que vai depender, que vai mandar quem que vai entrar dentro da célula. E aí ele vai entrando por essa difusão passiva dentro da célula para ele ter essa ação, né? Que ele tem a ação dentro da célula. No caso do antibiótico, o antibiótico ele é atraído para essa célula através de toxina. Então, toda vez que eu tenho uma inflamação, uma infecção, um vírus, eles liberam toxina na minha corrente sanguínea. Então, suponhamos que aqui tá a minha bactéria e aqui tá passando a minha corrente sanguínea. A bactéria, como ela tá me fazendo mal, ela é algo que não me faz bem, ela libera na corrente sanguínea a toxina. O fármaco tá lá, ó. O fármaco tá passando na corrente sanguínea. Ou seja, ele viu que tem toxina na corrente sanguínea, o que ele vai fazer? Vai ser atraído, né, para essa bactéria para começar a matar essa bactéria. Então, toda vez que eu tenho inflamação, infecção, eu tenho toxina liberada na corrente sanguínea. E assim o fármaco é atraído. Portanto, não existe, né, que às vezes a gente escuta que tal fármaco, né, tal fármaco ele é para dor nas pernas, tal fármaco é para dor no braço, sendo que é o mesmo medicamento. Não existe, porque o fármaco, quando ele entra na via sistêmica, ou seja, que ele ganha a corrente sanguínea, ele é espalhado pelo corpo todo, tá? Ele vai ganhando a corrente sanguínea e ele é espalhado pelo corpo todo. O que vai determinar onde ele vai ter a ação, o sítio de ação dele, é a toxina que está sendo liberada, tá? Então, ele vai ser espalhado pelo corpo todo e vai ser atraído por alguma toxina. Quando a gente está com uma dor de cabeça, por exemplo, né? Os medicamentos sabem que a gente tá com aquela dor de cabeça porque libera uma toxina. Porque se você tá com uma dor de cabeça, você tá com alguma inflamação, você tá com algum estresse que tá sendo liberado, alguma coisa tá acontecendo. Então, ele é atraído por essa toxina e entra dentro da célula, tá? Lembrando que o fármaco inespecífico, ele tem mais reação adversa do que qualquer outro fármaco, né? Do que, por exemplo, um fármaco específico. E hoje a maioria dos nossos fármacos são inespecíficos. Os fármacos específicos são fármacos mais caros, né? Porque tem uma técnica mais elaborada para estar sendo feito esses fármacos específicos que tem menos reação adversa. Enfim, são fármacos mais sofisticados, então ele tem um valor mais alto. Por exemplo, a gente tem o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, né? O Nexum é o ético do esomeprazol. O omeprazol, ele entra em todas as células, então ele pode ter uma reação adversa. O pantoprazol também. Já o Nexum não, tá? O Nexum, que é o esomeprazol, que é o ético, ele não tem, ele é específico, tá? Ele vai agir somente no estômago. Só que o valor dele é muito diferente. A gente tem o omeprazol, por exemplo, 56 cápsulas, que custa R$ 9,90. E a gente tem o Nexum, por exemplo, que vem 10 cápsulas, né? A gente tem ela de 10, de 15, de 20, né? De cápsulas. E o valor dele chega até R$300. Então, a gente tem uma diferença muito grande de valores. Por quê? Por causa dessa especificidade. Um é específico e o outro é inespecífico, tá? Essa que eu falei pra vocês sobre o medicamento C pra perna, o medicamento C pra dores no braço, o pessoal fala muito do diclofenaco, que a gente tem o diclofenaco de sódio e o diclofenaco de potássio, tá? Bruna, qual que é a diferença deles? Um diclofenaco,
ele tem uma ação mais rápida e outro diclofenaco, ele tem uma ação mais lenta. Ele vai tirar a dor daquele paciente, porém é para dores crônicas. Então, dores agudas eu tenho o de potássio e dores crônicas eu tenho o de sódio. E aí eu tenho pessoas que falam que um é para dor na perna e outro é para dor no braço. Não, pessoal, tá? Não tem nada a ver com isso, sódio, potássio, que é descrito lá no diclofenaco. É a ação que ele vai ter. Um tem uma ação mais rápida, que é para dor aguda, e outro é para dores crônicas, já a pessoa que já tem uma dor ali na perna já há vários tempos, vários anos, e assim por diante, tá? Além disso, as pessoas falam muito, exemplo, que o diclofenaco ataca o rim, que a gente tá falando, o omeprazol dá câncer. Vamos lá, toda vez que a gente fala isso, a gente tá falando de todos os fármacos, tá? Qualquer fármaco em grande quantidade pode causar um problema no rim, pode causar um problema no fígado, pode causar um câncer, enfim, qualquer fármaco, tá? Porque ele é um medicamento, ele é algo que tá entrando dentro de você. Então pode sim, qualquer medicamento, tá? Não só o omeprazol, não só o diclofenaco, é que várias empresas lançaram, né, esse tipo de fala para parar a venda, diminuir a venda desses determinados fármacos. Uma vez soltaram o Torcilax, que o Torcilax ele tava dando problema renal e tudo mais, sendo que outros fármacos têm o mesmo princípio, os mesmos princípios ativos que o Torcilax, né? Então isso é muito relativo, tá? Tudo em grande quantidade pode causar mal, tá? Isso eu falo, pessoal, a comida em grande quantidade faz mal, o exercício físico em grande quantidade faz mal, o medicamento em grande quantidade faz mal. Então tudo em grande quantidade, tudo em excesso vai fazer mal. Você tem que tomar medicamento quando você tem a necessidade de tomar o medicamento. Você não tem a necessidade de tomar o medicamento, você não tem que tomar. Isso a gente fala que é o uso racional do medicamento, né? Hoje a gente vê muitas pessoas que são hipocondríacas, que todas as dores, né, vamos colocar aí, já tá tomando medicamento forte, já tá tomando medicamento, por quê? Hoje as pessoas são acostumadas que não pode sentir dor, né? Hoje todo mundo é assim, né? Eu falo aqui por mim, por ter uma drogaria, por atender a população, ninguém pode sentir dor mais. Falo assim que ninguém pode ser mais infeliz, porque devido à rede social e tudo que a gente tem hoje, todo mundo é muito feliz, né? Hoje você liga uma rede social, todo mundo tá feliz, tá rindo, tá cantando e tudo mais, né? É diferente. Mas as pessoas não postam esse outro lado delas. E nem a gente não vai ser feliz o tempo todo, né? A gente costuma falar aqui de algo bem sério. Por exemplo, um pai ou uma mãe vem a falecer, né? Tem pessoas que no outro dia as pessoas estão dando já medicamento depressivo para aquele paciente. Já tá dando, porque ele tá chorando muito. Gente, isso é algo do corpo. Não tem como, o pai e uma mãe veio falecer. A pessoa vai chorar. Não tem como eu falar pra pessoa não ficar triste. Isso ainda não é caracterizado uma depressão. Isso é algo normal, é fisiológico, é sentimento, é algo do corpo, né? E a gente tem que saber entender isso. O que é algo fisiológico e o que realmente é uma depressão. Ah, não, Bruna, passou 3, 4 meses e a pessoa não sai de dentro de um quarto, a pessoa não reage. Ah, sim, agora vamos procurar um psiquiatra, vamos atrás pra ver. Agora, isso é algo normal. Um irmão veio a falecer, um filho veio a falecer. Gente, esse período de luto que a gente fala, não é para as pessoas se dopar de remédio. Porque dopar de remédio não vai fazer com que outra pessoa volte. Entendeu? Então a gente tem isso. Hoje a gente quer medicar, quer fazer a pessoa não sofrer e não tem como. Tem coisas que acontecem que não tem como a gente fazer isso. Eu sou contra a gente dopar um paciente, por exemplo, quando acontece, por exemplo, um óbito, né? Eu dopo o paciente e depois, né? A gente não sabe se ele queria ficar ali ou não, ter esse último contato, né? É algo sério, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Que aqui, às vezes, as pessoas chegam na drogaria sem receita, pedindo medicamento controlado. E isso é muito sério, né? Eu não vendo, e não pode ser vendido. Mas eu não sei onde você vai trabalhar, se vai ter pessoas que vão fazer isso contra a lei, né? Porque isso é muito sério. Outra situação é o Boa Noite Cinderela. O Boa Noite Cinderela é o Dermonide, tá? O Dermonide, ele é vendido em drogaria, hospitais, enfim, ele é consumido, né? Tem pessoas que utilizam dele. E o Dermonide, ele é misturado numa bebida alcoólica, dado para uma mulher, né, ou para outra pessoa, e pode acontecer um abuso, tá? E aí pensa, você vendeu um Dermonide sem prescrição,
E aí aconteceu um ato desse, e aí a polícia vem atrás de você, porque na hora que ele pegar o culpado não vai falar que ele comprou, não sei onde eu comprei. Não, ele não tá nem aí, né? Porque uma pessoa que ela é capaz de fazer isso com outra, ela é capaz de fazer qualquer coisa. E aí você é preso por tráfico de droga. Além disso, formação de quadrilha, juntamente com a outra pessoa. Então é algo grave. Quando a gente fala de medicamento, medicamento não é brincadeira, né? Medicamento não é algo, eu sempre brinco. Você tem uma loja de roupa, você pode contratar qualquer pessoa para trabalhar na loja de roupa, né? Por quê? Porque é algo mais tranquilo, você tá vendendo roupa e tudo mais. Na drogaria, não. Na drogaria você mexe com vidas, você mexe com medicamentos que pode dar um processo civil, né? Então você mexe com tráfico de droga, é algo muito sério. Então você tem que saber quem você está contratando. Por isso que a gente fala da importância do curso técnico, né? Que é o curso que vocês estão fazendo. Hoje, para contratar uma pessoa para minha drogaria, eu quero alguém que tenha um curso, né? Não sei se vocês viram, publiquei uma vaga também no grupo. Até tem outra vaga aqui para Fernandópolis, também está contratando técnico para trabalhar na farmácia lá daqui da Santa Casa também. Eles querem o quê? Técnico, tá? Formação de técnico. Tem que ter um curso baseado em farmácia, tá? Por causa disso, porque a gente tá lidando com vida. Dentro do hospital, você vai mandar medicamento para um paciente que pode tomar um medicamento errado, você pode virar óbito. Então, são coisas sérias que a gente tem que tomar esse devido cuidado, certo? Então, vamos lá. Lembrando que a farmacocinética é um movimento do fármaco dentro do nosso organismo e ela é dividida em 4 fases. Então, a gente já falou que é a absorção, que é a passagem de onde o fármaco está para a corrente sanguínea. A gente já falou da distribuição, que é quando o fármaco ele é atraído pela célula, ele pode ser específico ou inespecífico, ele é atraído através de uma toxina, correto? E aí a gente vai ter, depois da distribuição, a biotransformação, né? O que é essa biotransformação? A biotransformação de fase 2 é quando o fármaco já teve a sua ação, tá? Então, ele já foi ali, já entrou dentro da célula, já teve a sua ação, né? E ele vai ter que ser excretado, ele vai ter que ser mandado embora. Antes dele ser mandado embora, ele passa pelo fígado para ele ser metabolizado. Então, ele vai ficar inativo. Tem alguns fármacos que não passam por essa biotransformação, como, por exemplo, a penicilina. Tem um fato que na Segunda Guerra Mundial, vários soldados, né, utilizavam a penicilina porque elas se cortavam, levavam e aí pegavam bactéria. Enfim, chegou uma hora que acabou a penicilina. Não tinha mais penicilina de tantos soldados que estavam sendo atacados e tudo mais, não tinha mais a penicilina e o pessoal estava morrendo com bactéria. Percebeu-se que na urina do paciente saía a penicilina. Então, o que eles faziam? Eles hidratavam muito esse paciente, porque tinha muito soro, e a urina, ela é ácida. Eles filtravam aquela urina e davam para o paciente tomar aquela urina, tá? Nossa, Bruna, que nojo. Gente, é uma questão de guerra. Ou você toma aquilo, ou você morre. O que você prefere? Tomar? Eu, Bruna, tu tomaria. Então, não tem outra situação nesse caso. Então, as pessoas tomavam a urina, porque na urina saía a penicilina, saía o medicamento. Então, a penicilina, a gente percebeu que ela não é biotransformada. Ela não é inativada antes dela ir pros rins, tá? Ela não passa pelo fígado para ela ser biotransformada. Então, quando ela faz essa biotransformação, quando acontece a biotransformação, ele fica inativo. Então, você vai soltar na urina um medicamento, mas ele não vai ter mais ação, tá? Então, nem todos os fármacos são biotransformados. A maioria das penicilinas, amoxicilinas e outros medicamentos antibióticos não são biotransformados. Sai na urina o medicamento ainda, tá? Ele sai na forma ativa. Quando a gente fala dessa biotransformação, a gente tem que deixar bem nítido também alguns medicamentos que deixam a coloração da urina de outra cor. Então, a gente tem medicamentos, principalmente para infecção urinária, que eles transformam a cor da urina. E alguns medicamentos também de vitaminas injetável, como a dexacitoneurin, citoneurin. Então, toda vez que você aplicar um medicamento intramuscular e ele for da cor vermelha, a primeira urina desse paciente, após a aplicação desse medicamento, vai ser vermelho. Isso tem que ser avisado,
tá? Isso tem que ser falado pro teu paciente, o que tem que ser feito, tá? O Urovit, o Cystec, ele deixa a urina na cor esverdeada quase marrom, tá? Isso também tem que se falar, porque às vezes o paciente, ele vai ter essa urina, ele já tá com problema de urina, tá? E aí ele toma um medicamento pra essa urina, e aí sai a cor vermelha. Ele vai achar que ele está sangrando, né? Ele vai achar que piorou a situação. Então, você tem como farmacêutico e como atendente de farmácia, ou eu como farmacêutico, a gente tem que ter essa atenção farmacêutica, essa assistência farmacêutica, né? E falar para o paciente, olha, é normal a sua primeira urina sair na cor avermelhada, ou é normal a sua urina sair na cor esverdeada, tá? Você tem que informar isso para o seu paciente. Então, depois dessa biotransformação, o fármaco vai para os rins, para ser excretado. Hoje a gente tem diversas formas de excreção. A gente pode excretar o medicamento pelo suor, a gente excreta pelas fezes, só que o principal método que a gente faz a excreção do fármaco é pela urina. Quem faz a urina, quem gera a urina, é o rim, né? Então, o rim, ele possui néfrons, né? E esses néfrons faz a filtragem do sangue, né? Então ele filtra tudo que é toxina, tudo que para ele não é bom, passa por esses néfrons, e nesses néfrons faz a urina. Depois que ele passa pelos néfrons, né, ele gera a urina. Por que você tá falando isso, Bruna? Porque a gente vai estudar mais pra frente o sistema urinário, e a gente vai aprender como funciona, como surge essa urina. Então, bem lá no néfron, ele tem uma passagem que ele viu que aquilo ali é uma toxina, que não é bom para o nosso organismo, e ele vai mandar para fora. O que acontece? Tem pacientes que têm problemas urinários, problemas renais, né? Tem pacientes, por exemplo, que não tem o rim, né? Tem uma insuficiência renal e o rim deles não funciona. O que acontece? Tem que fazer hemodiálise. E o que é hemodiálise? Pega uma máquina, coloca na nossa veia, vai tirando todo o sangue do paciente, passando por dentro de uma máquina, que aí a máquina vai fazer essa função do rim, retira todas as toxinas e volta pelo outro braço o sangue dessa pessoa, tá? Podendo ter várias reações, a pessoa pode ter um choque anafilático, vira óbito naquele momento. Então, é muito difícil a hemodiálise. E a pessoa que faz essa hemodiálise, ela toma pouquíssima água, porque senão ela vai inchando. Então, ela só molha a boca. É uma tristeza sem fim. E além disso, não pode tomar medicamento. Então, se ela pega uma bactéria, ela pode virar óbito, né? Se ela pega uma outra patologia, pode virar óbito. Qualquer patologia que ela pegue. Por quê? Porque não pode tomar medicamento. Entra com medicamento, porém, os rins não aguentam, o fígado não aguenta. Por quê? Por causa do rim. Lembra que a gente falou de biodisponibilidade? Então, é isso. Então, tem várias patologias que afetam a ação do fármaco. Dos problemas são o sistema renal, porque quando o meu corpo não tá em homeostase, ou seja, em regulação, ele vai causando vários outros problemas, né? Problema renal, problema intestinal, problema no fígado, e tudo isso é um complemento. Nós somos um complemento. Quando os nossos sistemas não estão funcionando da maneira correta, alguma coisa vai acontecer. Então, eu vou ter algum sintoma. Então, é muito importante essa parte do renal. Então, o rim é um dos órgãos, todos os órgãos são importantes, mas o rim também é muito importante, porque ele faz essa parte de excreção. E ele vai excretar o fármaco, tá? Quando o fármaco chega na parte de biotransformação, antes da excreção, a gente chama de meia-vida do fármaco. Por quê? Toda vez que o fármaco chega na parte de biotransformação, outro fármaco tem que estar entrando pela absorção. Então, por isso que a gente fala que tem fármacos que você tem que tomar de 8 em 8 horas, tem fármaco que tem que ser tomado de 12 em 12 horas, por causa da meia-vida do fármaco, tá? Então, essa meia-vida desse fármaco, ele é muito importante e ele vai ter essa alteração. Então, vamos lá, ó. Toda vez que o fármaco chegar na biotransformação, o fármaco tem que estar entrando na absorção, tá? Ou seja, ele já tem que ter sido ingerido, ele já tem que ter passado por todas as mucosas e ele já tem que estar passando da onde ele está para a corrente sanguínea, certo? Então, isso é muito importante, a meia-vida que o fármaco vai fazer, que o fármaco vai ocorrer, tá? Porque é o tempo que eu tenho para entrar outro fármaco. Como que eu sei? Tá descrito em bula,
tá? Toda vez que eu pego uma bula, vai estar escrito que esse fármaco deve ser tomado de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Por quê? Porque é a meia-vida que o fármaco vai ter para ele ser excretado, para ele ser mandado para fora. Então, vamos voltar. A farmacocinética tem 4 fases: absorção, certo? Distribuição, biotransformação e a excreção, tá? Nós não podemos esquecer essas 4 fases, a gente tem que saber todas elas e o que cada um faz e qual órgão que tá dentro de cada fase que a gente citou, tá bom? Então, essa farmacocinética é o movimento do fármaco dentro do nosso organismo e passa por essas 4 fases, né? Fase de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Lembrando sempre que a absorção não é quando eu tomo o fármaco, e sim quando ele é absorvido da onde ele está para a corrente sanguínea. Além disso, a gente tem que lembrar também que nem é todos os fármacos que fazem absorção. Os fármacos de via de administração endovenosa, que já é colocado dentro da corrente sanguínea, eles não passam por essa absorção, né? Eles não têm essa passagem pela absorção, porque eles já são colocados diretamente na corrente sanguínea. Então, eles começam a farmacocinética deles já na distribuição. Então, eles não passam pela absorção. Porque às vezes a gente entende que a absorção é quando eu tomo o fármaco. Não, não é quando eu tomo o fármaco. É quando ele passa da onde ele está para a minha corrente sanguínea. Certo, pessoal? Vou deixar as questões pra gente fazer as questões, né? Pra gente estar fazendo sobre elas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição pra gente estar conversando também, tá bom? Pelo WhatsApp. E aí eu vou deixar agora as questões lá no portal pra você estar fazendo sobre essa fase, sobre a farmacocinética, essas fases, fase de absorção. Então as perguntas vão ser relacionadas a isso, a essa nossa aula de hoje, que é sobre farmacocinética, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tenha um bom dia, uma boa noite, tá? E até a próxima aula.